digo que ser artista é meio que um sacerdócio, assim. A arte, ela é uma amante ciumenta e exigente, eu falo isso. Ela vai exigir de você tempo, dedicação. As pessoas falam assim que não acreditam, parece que é papinho de... Não é verdade, você não acredita. Eu falo assim, cara, eu não acredito que eu tô ganhando esse prêmio. De repente eu tava com 3 prêmios por esse trabalho, assim. Eu não entendia isso. Eu falei, o que quer dizer uma peça de teatro que tem um aspecto cinematográfico? Colocam a gente na caixinha, de repente estão chamando a gente só pra trabalhos que sejam... Da caixinha. Ou sobre personagens trans, ou sobre personagens pretos, e parece que a gente só pode falar sobre essas duas coisas, né? Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, uma personalidade nova, num papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para bater um papo comigo Daniel Veiga, que é roteirista, dramaturgo e ator. Quer dizer, essas são só algumas das qualificações, porque eu não consegui fazer uma enxugada. A gente vai enxugando aqui na medida da conversa. Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Sinta-se em casa, a sala é sua. Obrigado, Zé, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Para começar resumindo, é porque eu falo que eu sou artista brasileiro. O artista brasileiro faz de tudo, Faz de né? tudo. A minha primeira formação é como ator e como dramaturgo. Eu sou formado em dramaturgia pela SP Escola de Teatro. Só que o que acontece, há alguns anos eu voltei para lá como professor. Então hoje eu sou artista docente. Estou voltando para o curso agora como artista docente. Eu também sou diretor de teatro. Sou roteirista, então no audiovisual eu também escrevo dramaturgia para audiovisual. E sou produtor. E faço de tudo um pouco. Se precisar varrer um palco, a gente varre. Se precisar fazer uma sonoplastia, a gente varre. Porque essa é a vida do artista brasileiro, né? É verdade. Já já a gente vai explorar um pouco de Sim. todas essas tuas facetas, inclusive dos trabalhos que você tem realizado, dos prêmios que você já conquistou. Mas eu sempre começo a entrevista pedindo um pouco para o convidado falar um pouco de quem é essa pessoa, de onde vem, quem é, a origem, um percurso de vida. Sim. E eu acho que você é uma pessoa que tem um percurso de vida muito rico, uma pessoa de um nicho de vida extremamente importante que a gente possa dar destaque a ele, até porque acho que é importante a gente trazer à tona questões que envolvam as competências das mais variadas possibilidades de gênero, de orientação sexual. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente quem é Daniel Veiga. Daniel nasceu Daniele em 81. Eu sou filho de uma mãe pernambucana, costureira, de um pai mineiro metalúrgico, então eu sou filho de proletário, irmão da Juliana, sou tio da Gabriela, que vai fazer 15 anos no final do ano. Sou pai de 3 gatas, porque eu sou gateiro também. Sou lá da zona norte de São Paulo, sou da zona norte do bairro do Tucuruvi. Nasceu aqui em São Paulo? Sou aqui, sou paulista, sou paulista, paulistano e São Paulino. Que é bem, São Paulo tá no meu DNA, assim. Eu falo que eu sinto falta, principalmente de buscar esse lado nordestino da família da minha mãe. Mas a São Paulo tá arraigada no sangue, né? Nasci na Zona Norte, voltei pra lá porque é um lugar que é bairrismo, né? Quem é da Zona Norte, gosta da Zona Norte, não sai de lá. Sempre tive envolvido com a arte de alguma forma, assim. Eu sou artista desde criança. Com 12 para 13 anos, eu tava no ensino médio, no ensino fundamental, indo pro ensino médio, tava escrevendo a minha primeira peça de teatro, assim, por brincadeira, sem nem saber o que era. E quando eu fiz 15 anos, no meu aniversário de 15 anos, eu sentei na biblioteca da escola e estava fazendo inscrição para o grupo de teatro que eu criei. Eu tenho um amigo de infância, é o meu melhor amigo desde os 7 anos de idade, o Natan. E aí a gente estava juntos, a gente entrou nessa empreitada juntos de criar um grupo de teatro. E eu passei assim, ensino médio basicamente entre as aulas e o teatro, que na verdade não é um anfiteatro, escola pública, não tinha nem teatro. Tinha um anfiteatro lá que servia de tudo, assim. Brincando de fazer teatro, de dirigir, de escrever, foi a minha primeira experiência, assim. E aí, a partir daí, como é que aconteceu esse percurso de você enveredar profissionalmente nas artes? Porque é dramaturgo, é roteirista, é ator, já participou de alguns trabalhos em canais de streaming, tipo Netflix, etc. Conta um pouco
como é que foi esse começo e vamos tentar desenvolver aí esse currículo enorme. Vamos, porque a história é longa, né? 42 anos, daqui a pouco 43, né? Então, eu acho que o mais louco da minha história é que é uma história muito improvável. Eu sou de um tempo, eu nasci nos anos 80, e a minha primeira formação, eu sempre falo isso, como dramaturgo, foram as novelas da Globo, principalmente. Eu era vidrado em telenovela, assim, filme também, mas telenovela demais. Então, eu era de um tempo em que a gente via aquilo acontecendo na televisão, e eu falava, eu nunca vou entrar nesse meio, querendo. Eu queria, mas eu falei, eu nunca vou entrar nesse meio. Imagina, é um meio para pessoas assim, eu não vou ser artista. Nunca tive estímulo para ser artista dos meus pais, entendeu? Só que eu sempre falo, na verdade a Fernanda Montenegro fala isso, né? E eu concordo muito com ela. Quando você tem um chamado, eu digo que ser artista é meio que um sacerdócio, assim. Você recebe um chamado, como um padre recebe um chamado, sabe? E é muito forte isso, você não consegue. Eu já tentei, não agora, né? Mas no começo da vida adulta, eu tentei me afastar muito tempo disso. Porque era isso, não tem campo pra mim. Imagina, eu sou uma pessoa preta da periferia, de um lugar de classe C, da zona norte de São Paulo, ninguém vai, eu não vou entrar. Só que quando eu tinha... Já estava adulto, já, 30 e poucos anos, eu estava trabalhando num emprego, emprego comum, né, CLT, e eu fazia teatro há muitos anos de maneira amadora. Eu tinha feito a minha formação já como ator e tal, tinha um grupo lá, amador. E aí eu cheguei e recebi eu me dei um ultimato. Eu falei assim, não dá, você tá envelhecendo, é uma pessoa adulta, você tem dois caminhos. Ou você abandona de vez essa coisa de fazer teatro de quarta e sexta à noite, final de semana, trabalhar das 8 às 18 para só fazer teatro à noite, ou você abandona isso, vai fazer uma faculdade de administração, um curso chato desses, e vai tentar ganhar dinheiro trabalhando com um corporativo, ou você abandona isso e vai fazer arte. Porque a arte é sacerdócio, ela é exigente, a arte ela é uma amante ciumenta e exigente, eu falo isso. Ela vai exigir de você tempo, dedicação. E aí começou com a SP. Tava aberto o curso, eu fiquei entre fazer o curso de dramaturgia ou de direção, mas eu quase desisti. No último dia da inscrição, ia fechar, eu falei, vou tentar o curso de dramaturgia. Consegui, passei. No meu aniversário de 33 anos, foi meu primeiro dia de aula, não esqueço até hoje, 29 de julho de 2014, e daí foi história. Aí eu fui fazendo, aquilo que era amador foi virando profissional, Aí eu fiz a minha primeira peça profissional como dramaturgo e diretor, no Teatro Augusta. Aí eu fui me profissionalizando, fui fazendo aquilo. E em 2020, no auge do fim do mundo, com a pandemia, surgiu a oportunidade de eu fazer audiovisual. Eu entrei num laboratório chamado Colaboratório Criativo da Netflix. Passei por um processo seletivo e fiquei durante 9 meses nesse laboratório. E a partir daí eu comecei a ir fazendo trabalhos como roteirista e desde 2018 eu já fazia alguns trabalhos como ator. O meu primeiro trabalho como ator audiovisual foi uma ponta numa série chamada 3%. Da Netflix. E aí daí eu fui fazendo coisas e fui fazendo trabalhos mais significativos no cinema independente. E é isso, E aí o meu lado como professor já era aflorado. Aí eu voltei, comecei a dar aula também de roteiro e de dramaturgia em algumas escolas de teatro e cinema. E hoje você faz parte da Academia Internacional de Cinema. Isso. Onde você também é professor. Sou professor do curso técnico lá, sou professor de roteiro. Desses espetáculos que você já fez como ator, alguns que você poderia citar? Sim, eu acho que o primeiro, que é o da Mais Bela que tive, que foi a minha primeira dramaturgia, que a gente foi para um palco sério mesmo. Pela democracia. Pelo bom e pelo melhor do mundo. Que é uma história... Eu não tinha feito a transição ainda, eu tinha uma leitura como uma mulher lésbica, entre muitas aspas, e tinha um interesse em estudar e pesquisar os grupos de guerrilha urbanos durante a ditadura, contra a ditadura. Então é uma história que mescla, se passa dentro desse contexto de ditadura militar, mas é uma história bastante intimista, que se passa entre duas guerrilheiras que são amantes numa noite. É uma noite em que elas precisam tomar uma decisão ligada à luta política,
que dá merda, enfim. E aí esse texto, ele ganhou uma menção honrosa no concurso lá de BH, foi bem legal, e a gente fez ele, assim. Então esse é muito importante pra mim, porque foi o primeiro, mas tem outros, assim, são muitos, né? Tem o Swallow. Por que o Swallow é importante? O Swallow foi um festival de teatro aqui de São Paulo, em que eu fiz o meu primeiro personagem trans. Foi no começo da minha transição. Eu já tinha entendido o meu corpo como um corpo masculino, mas nem tinha tomado a primeira dose de hormônio ainda. Então, entre a descoberta e a primeira dose de hormônio, julho de 2017, eu fiz essa peça. Foi a minha primeira peça assinando o meu nome verdadeiro, né, como homem. Então, Swallow é importante por isso. Máquina Branca é uma peça da Ave Terrena, que é, aliás, você precisa, não sei se você conhece a Abby, se você não conhece, precisa conhecê-la, trazer ela pra cá, porque ela é uma travesti maravilhosa, foi a primeira coordenadora de um curso de teatro na ELT, a Escola Livre de Teatro de Santo André, grande dramaturga, diretora. Ela fez essa peça, que foi importante pra mim, porque era uma peça em que a gente tinha uma equipe mista, uma equipe de pessoas cis e trans, foi em 2019. Então, eu acho que esses são os marcos mais importantes, assim. Mas tem alguns prêmios aí importantes também, né? Alguns. Kikito e Companhia Limitada. Então, conta um pouco dessas tuas premiações. Então, o Kikito tem esse amigo que é um grande diretor de cinema, o Diogo Leite. É um homem preto. O Diogo, a gente se conheceu no curso de dramaturgia da SP em 2014. Ele foi meu primeiro parceiro de trabalho, assim, dentro do curso. E o Diogo, ele começou a fomentar uma carreira muito interessante, assim. Ele fala sobretudo de temas espinhosos, né, para a sociedade, sobretudo racismo. E aí ele me convidou para fazer esse filme chamado Você Tem Olhos Tristes. É um curta-metragem que fica entre a questão do racismo e a questão da precarização do trabalho, com essa coisa do biker boy, né, que faz entregas, enfim. Pô, irmão, de novo você com essa roupa. Eu já falei que a gente tem que se vestir mais bonitinho pra ganhar uma avaliação melhor, pra ganhar um troco melhor. Pô, cara, eu tô bloqueado no aplicativo, justo no que eu faço mais corrida. Caralho, mas já? E aí eu fiz esse filme, a gente gravou em 2019, ele estava programado para ser gravado no começo de 2020, olha que loucura, nem ia ser gravado. Só que eu tava com uma cirurgia marcada para janeiro, e a gente falou assim, vamos fazer antes, vamos fazer em dezembro, novembro, dezembro, pra gente garantir que... E foi ótimo, porque se a gente tivesse deixado para depois não ia ter filme. Tinha dançado, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz esse filme e aí de repente ele falou assim, a gente vai concorrer em Gramado, na 48ª edição de Gramado. E foi também auge da pandemia, foi online a edição. E aí eu tava concorrendo como melhor ator, né, por curta. Eu falei, imagina, não, ok, vai ser... Só de ter sido indicado já é maravilhoso, né? Já vou botar isso no currículo. E aí de repente eu ganhei. Eu fiz uma noite especial, assim, com os amigos, a gente fez o teste, tudo de Covid, fomos pra uma casa de um amigo em Mariporã, grupo seleto, assim, 5 pessoas, pra fazer a transmissão, né, porque a gente precisava estar na transmissão ao vivo, e aí entramos na transmissão, a gente acompanhando a cerimônia, de repente, escuto o meu nome entre os indicados, legal, de repente escuto o meu nome entre os ganhadores. Eu falei assim, cara... Caiu a ficha. As pessoas falam assim que não acreditam, parece que é papinho de... Não é verdade, você não acredita. Eu falei assim, cara, eu não acredito que eu tô ganhando esse prêmio. E aí depois o Diogo falou assim, você também ganhou um outro, você ganhou o Araibu e você ganhou o Vento Norte, que são prêmios de outras regiões do Brasil também. Aí eu falei assim, cara, de repente eu tava com 3 prêmios por esse trabalho, assim, como ator. E eu acho isso fantástico, porque nessas séries, eu geralmente sou chamado para fazer pequenas participações, um personagem de um episódio. Eu não consigo explorar o meu trabalho como ator. E aí ele me deu essa oportunidade, assim, a primeira oportunidade que eu tive de explorar o meu trabalho como ator de verdade, aconteceu isso, assim. Então eu fiquei muito feliz, assim, e fico muito feliz dessa parceria com ele, porque depois eu fiz outros 2 filmes com ele, né. Tem um que ainda tá na pós, que é um longa-metragem, que eu gravei de novo com a Gilda Nomassi, a Gilda é minha parceira querida, assim, que fez comigo, né, o Você Tem Olhos Tristes. Gostei dele. Gostei de você. De repente eu vi que tive a oportunidade de ganhar um prêmio com um trabalho que eu acho muito significativo, né? Tá, e o longa que você acabou de mencionar, qual é o título? Ele chama Monstro, ele ainda tá na pós, e aí eu não posso falar muito dele, porque... mas também é o primeiro longa do Diogo, assim, estamos eu, a Gilda Nomassi, tem uma turma muito legal fazendo, assim, e agora a gente tá esperando... Mas você é autor de um outro longa, né? Aí como roteirista, Tá. Isso, como roteirista eu já tenho 2 longas escritos, o Terra de Sangue. Terra de Sangue, ele é
uma adaptação da primeira peça que eu escrevi e da primeira peça que eu fiz, mas ainda antes do Da Mais Bela, ainda de maneira amadora. A gente fez lá no Parque da Juventude, e eu tinha falado pra você que eu tenho esse desejo de resgatar o lado nordestino do meu sangue, da minha família. Então é uma peça que tem como pano de fundo, ou a peça, né, o teatro, a questão do cangaço. Mas é sempre isso, eu tenho essa mania, né? Eu pego um fundo histórico e aí eu trago personagens fictícios dentro desse fundo histórico e coloco num lugar intimista. Então é uma história que se passa uma noite dentro de uma casa com esses dois casais. Dois casais são... Um casal é fugitivo, né, do bando de Lampião, depois que acontece a morte dele. Ele morre em 28 de julho, o nome da peça é 30 de julho, que acontece 2 dias depois. E o casal que recebe, né, que dá coito, né, os coiteiros que não sabem que são coiteiros, que recebe esse casal. E aí tem uma tensão que vai se estabelecendo ao longo dessa noite. E aí quando eu escrevi essa peça, alguns professores meus... Eu escrevi essa peça em 2009. Alguns professores falavam que ela tinha um aspecto cinematográfico. E eu não entendia isso. Eu falei, o que quer dizer uma peça de teatro que tem um aspecto cinematográfico? E aí eu fui testar. E aí eu escrevi uma adaptação chamada Terra de Sangue. E também foi premiada. Ganhou um prêmio das organizações do Estado Ibero-Americano. Junto com o ICAB, que é uma instituição de cinema. E agora eu estou desenvolvendo um outro longa, que chama Serenata Noturna. Esse é o meu primeiro longa em que eu falo das questões da transgeneridade e da negritude através do meu protagonista. Porque o Terra de Sangue não tem nada disso. Porque eu sou desses, eu acho que a gente tem que falar de tudo, né? Colocam a gente na caixinha, de repente estão chamando a gente só para trabalhos que sejam... Da caixinha. Ou sobre personagens trans, ou sobre personagens pretos, e parece que a gente só pode falar sobre essas duas coisas. Né? É importante destacar, eu gostaria de sua permissão, que você foi o primeiro docente, o primeiro professor trans da SP Escola de Teatro, né? Sim. E, naturalmente, o projeto singular é algo muito individual. Então, cada estudante vai trazer a sua proposta, ou por meio de cenas, ou por meio de vários tratamentos. Alguns estão mais avançados, de acordo com quem está no módulo mais pra frente, ou quem está chegando agora. Eu sempre falo isso. Tem gente que tem um pouco de ranço dessa coisa do foi o primeiro, fui a primeira, alguma coisa. Mas é importante destacar, porque eu sempre falo isso. Quando a gente fala que a gente é o primeiro em alguma coisa, isso tem, claro, por trás tem uma alegria, tem um orgulho, mas isso tem que vir também com um tom de denúncia. Veja bem, eu sou o primeiro artista trans da SP Escola de Teatro e comecei em 2019. A escola tinha 8 anos. A escola foi fundada, começou a funcionar em 2011. Mas o Kikito, eu fui o primeiro ator trans masculino a ganhar o Kikito. 48ª edição. Quer dizer, 48 anos depois que o prêmio existe, eu fui o primeiro. Então, esse primeiro, ou primeira de alguma coisa, a Wally Rui, ela ganhou o Kikito 1 ano antes de mim. É importante porque ele vem com um tom de denúncia. Quando a gente diz que a gente é primeiro em alguma coisa, a gente está chamando a atenção para o fato de que agora, no começo do século XXI, na década de 20, nós estamos ganhando prêmios, sendo que a gente está aí há décadas. Há décadas, exatamente. Né? A gente tem atrizes trans, travestis, atores transmasculinos, que às vezes nem eram reconhecidos como pessoas transmasculinas, há décadas trabalhando. Isso agora a gente está sendo visto. Então esse primeiro de alguma coisa é importante por esse tom de denúncia, mais do que pela coisa de ser o primeiro, isso, de ser o do bom, ego, exatamente. Não é pelo contrário, é muito triste. É uma questão de visibilidade. É, né? Muito triste que eu tenha ganhado um prêmio depois da 48ª edição. E todas as pessoas transmasculinas que vieram antes de mim, e todas as travestis que vieram antes da Wally, que trabalharam, talentosíssimas, e que não puderam ter esse privilégio de ganhar um prêmio que era merecido, né? Acho que é um pouco sobre isso, assim. Que é uma coisa muito importante, inclusive, há um tempo atrás eu encontrei com ela e a gente estava falando sobre isso, com a Verônica Valentino. Sim. A questão da repercussão que o trabalho dela vem tendo, sim, né? Quer dizer, uma pessoa... Eu conheço a Verônica de muito tempo, desde que veio para São Paulo, praticamente trabalhando fazendo um bico aqui e outro ali como cantora, como sim, uma pessoa da música. Com Verônica Decide Morrer, que é uma banda maravilhosa. Exatamente. Eu, inclusive, tocava com ela num dos primeiros shows que ela fez aqui em São Paulo. Um querido amigo meu, que foi meu produtor, o Felipe Flakes, foi quem acompanhava a Verônica para fazer uns pequenos shows, para se situar em São Paulo. E eu tive a oportunidade de conviver com ela, ter contato com ela inúmeras vezes no Cabaré da Cecília, que era um lugar sim, que eu frequentava bastante.
e ela estava sempre por lá, fazia shows, etc. E de repente ela vem e tem uma ascensão aí bacana, né? Tardia, digamos Sim. assim, porque ela está trabalhando aí na área há muito tempo, né? Ela veio de lá de Fortaleza para cá, trabalha há muito tempo, mas merecidíssimo, inclusive fazendo agora a Priscila, teve uma participação na Globo, Sim. enfim, todo um destaque que é tardio, mas é importantíssimo de se ressaltar, porque é para tirar essas pessoas da invisibilidade, né? Quer dizer, é uma invisibilidade cruel, Sim. não só com as mulheres trans, mas com homens trans, com travestis, com drags, que são profissionais talentosíssimas, né? Competentes. Diga-se de passagem, o belíssimo currículo que você tem, quer dizer, desde antes da transição e continuando depois da transição, quer dizer, num crescente, e isso posto numa invisibilidade. Então, quando eu menciono, eu peço para a gente abordar o assunto, é muito nesse sentido de denúncia, de apontar, olha, essa invisibilidade precisa cair por terra, né? Deixar Sim. de existir. Eu queria aproveitar e também ressaltar aqui duas questões. Você, além de professor na escola, na Academia Internacional de Cinema, na Escola de Teatro, você é orientador do Núcleo de Dramaturgia da ALT de Santo André e também é coordenador de um projeto no Lazar Segall, né? Sim, eu tenho vários trabalhos. A educação, eu digo, a minha militância é a educação. Eu tentar fazer pelas pessoas o que fizeram por mim em algum momento, porque eu gostaria que tivessem feito mais, né? Que é a questão da formação base mesmo. Então, eu sou professor de roteiro na Academia Internacional de Cinema, eu também dou algumas aulas de narrativas seriadas de roteiro audiovisual, né? na Escola Célia Helena. Eu sou professor, estou voltando agora no próximo semestre para a SP Escola de Teatro, para o curso de dramaturgia como docente, e sou orientador do núcleo de dramaturgia da Escola Livre de Teatro de Santo André, que eu também fui aluno em 2016. Então, se repete, né? Eu fui aluno lá, agora eu voltei como coordenador, como orientador. E sou coordenador pedagógico de um curso online da Escola Itaú Cultural, que é um curso de narrativas LGBTQ+, que inclusive a Ave Terrena é uma das professoras, e Gautieli é outra. A Ave Terrena, ela cobre toda a parte de dramaturgia para o teatro, e a Gautier toda a parte de dramaturgia para o audiovisual. E qual que é a desses cursos? A ideia é fazer um curso de roteiro e dramaturgia voltado para o entendimento da importância da representatividade de corpos LGBTQIAPN+, nas narrativas ficcionais. Então, isso tudo nasce de um curso meu chamado Narrativas LGBT ou Narrativas Trans, dependendo do modelo do curso, Novas Representações e Representatividade. Então, o que eu faço? Eu pego um histórico de problemas com as narrativas trans ou LGBTQIAPN+, ao longo de décadas, de narrativas ficcionais, aí pode ser no teatro ou no audiovisual. A gente problematiza por que essas narrativas chegam com tantos problemas para o público e a gente tenta desvendar quem é que está fazendo, o que está fazendo de errado, digamos assim, e aí a gente propõe a partir daí novas perspectivas. Quais são as novas representações possíveis? E aí, é claro, para esse curso a gente prioriza pessoas LGBTQIAPN+. A gente, dependendo do curso, a gente também, do formato, a gente também traz pessoas que não são da comunidade, porque eu acho importante esse diálogo, mas sempre priorizo esse diálogo. E nessa, eu tenho uma produtora, e aí a minha produtora fechou, foi uma primeira parceria com o Museu Lazar Segall, que deu muito certo no ano passado. A gente, inclusive, ganhou um edital agora, em que a gente vai voltar para lá. A diferença é que o ano passado era um curso de dramaturgia para teatro. E esse ano a gente volta com a versão audiovisual. E também só para pessoas trans. Esse ano eu quis esse recorte, de só trazer pessoas trans para participar do curso. Porque eu acho que é importante a gente formar novos talentos. Essa é a minha ideia. Então, existia uma falácia de algumas pessoas bem proeminentes das artes, da televisão brasileira, que é a falácia de que não existem talentos trans. Eu não posso chamar um ator trans para fazer esse personagem porque a gente não conhece ator trans. Pois bem, eu e o Léo Moreira Sá, uma outra pessoa trans masculina, um homem de 60 a mais, que tem uma baita história, foi baterista das Mercenárias, já fez muito audiovisual, muito teatro. A gente fundou um coletivo
chamado Coletivo de Artistas Transmasculinos, em que a gente queria justamente trazer essa galera para dizer, olha, existe. Então, você entra, por exemplo, no nosso Instagram, você vai ver uma série de atores que são pessoas transmasculinas que você pode chamar para fazer teste, enfim. A gente também fez uma versão dessas posts com músicos, pessoas da música. E esse curso, então, é justamente para a gente trazer pessoas interessadas em entrar no mundo do audiovisual como roteiristas, ou no mundo do teatro como dramaturgos, dramaturgas, para que possam contar as narrativas da comunidade. E outras, é claro, né? Depois desenvolver mais. Então, esse é um trabalho que eu faço assim por fora. Eu pego quando eu não estou professor nas instituições oficiais, aí eu mesmo tento dar esse curso, eu faço isso também desde 2020. Tudo foi na pandemia, nasceu. Na pandemia eu fiz uma primeira versão desse curso online, assim. Foi muito legal. E essa é a ideia, é transmitir o conhecimento que eu tenho de dramaturgia e de roteiro para a nossa comunidade, sempre com esse foco, quais são os novos imaginários possíveis para a gente trazer as histórias de maneira mais diversa, mais cheia de multiplicidade. Assim. Bom, que eu queria agora falar um pouco, que você falasse um pouco para a gente sobre a oficina do Lazar Segal, Sim. Né, que acabou dando como resultado aqui o caderno de lindo. Escrevivências LGBTQIAPN+, Lindo. que você é o organizador, né? Isso. Então eu queria que você contasse um pouco dessa história pra gente. Eu estou Sim. mostrando aqui a imagem da capa. Esse caderno, ele é um caderno que não foi publicado fisicamente, ele está em PDF. Isso. A gente vai deixar um linkzinho aí para quem quiser entrar lá e Baixar, né? Eu baixei aqui, já estou lendo a minha versão. Então vocês podem baixar e conhecer um pouco mais. Mas conta pra gente essa história. Esse é um trabalho muito lindo, que eu tenho muito orgulho. O que acontece? No ano passado, eu tenho feito esse curso, como eu falei, desde 2020. Só que eu fazia na raça, né? Como a gente não tinha um espaço físico, fazia online mesmo, pelo Zoom, e dava certo. Mas no ano passado surgiu essa primeira parceria com o Lazar Segal, que é um museu que ele tem uma coisa muito interessante. Ele tem a maior biblioteca de teatro da América Latina. E tá lá dentro, que é a Biblioteca Gene Clabin Segal. E aí a gente fez um acordo com o pessoal de fazer essa oficina lá. Como rolou uma verbazinha, falei assim, vamos fazer uma coisa que dê um resultado. Porque assim, a coisa do resultado é meio complicado quando você fala em arte, né? Às vezes o importante é o processo. Quase sempre o processo é importante. Mas às vezes é importante ter um resultado também. E eu queria que os participantes saíssem de lá, da oficina, com algo concreto. E aí eu fechei essa parceria com a editora Efêmera, que é uma editora voltada só para dramaturgia, para publicação de dramaturgia, que é inclusive fundada por pessoas saídas do curso de dramaturgia, da SP Escola de Teatro. A SP Escola de Teatro ela tem uma importância muito grande, assim, para as artes cênicas de forma geral em São Paulo. E aí eu fiz um acordo que assim, separei um budget lá do orçamento e falei, olha, a gente vai publicar. Só que qual que era o desafio? A oficina tinha só 2 meses de duração. Então eu falei para os participantes no primeiro dia, a gente tem um desafio. Vocês têm que em 2 meses escrever uma dramaturgia curta, de até 10 páginas, para ser publicada. Então a gente fez esse curso voltado para o desenvolvimento do trabalho dessas pessoas. Então a primeira parte do curso era um curso normal, em que eu dava um pouco de exposição sobre o que era dramaturgia, porque tem uma questão, Zé. Esse curso, ele recebeu pessoas diversas. Então a gente tinha pessoas que já escreviam dramaturgia e tinham pessoas que nem sabiam que diacho era isso. Escrevia poesia, escrevia conto, mas dramaturgia jamais. Então eu tinha que equalizar, eu tinha que equilibrar isso. Fazer a galera entender o que era dramaturgia e escrever uma dramaturgia. Então a primeira parte foi isso, foi fazer o pessoal entender o que era a dramaturgia. E a segunda parte do curso era basicamente a gente ler o que eles escreviam. Então funcionou mais como um núcleo, que é parecido com o que eu faço lá em Santo André. Então eles traziam as dramaturgias, a gente lia em sala, a gente falava o que, fazia os apontamentos, alguns apontamentos eu fazia um pouco mais técnicos, a galera fazia apontamentos mais poéticos, digamos assim, mais subjetivos. E a gente conseguiu que nessa época a gente estava em 15 participantes. E desses 15 participantes, 10, porque não era uma obrigatoriedade, 10 se sentiram confiantes para publicar. Bacana. E aí a gente publicou. E aí a Efêmera publicou esse caderno que ficou lindo, lindo, lindo. Ficou assim, é um trabalho assim primoroso. E aí a gente
conseguiu que essas 10 pessoas fossem publicadas pela Efêmera. E esse caderno tem, então, 10 dramaturgias, que são dramaturgias em processo. Então, a gente sempre alerta isso. Gente, foram 2 meses para essa turma escrever. Então, não teve tempo de fazer vários tratamentos. Tem espaço para amadurecer, né? Tem espaço para amadurecer, mas já é muito potente. Tá. Eu queria aproveitar que a gente está falando nisso, raramente a gente lembra disso, mas fazer um destaque aqui para a ficha técnica, né? Sim. A organização é do Daniel Veiga. O prefácio também. O prefácio. Os autores são Andréa Maressa, Ariel da Mata, Christopher Santana, Doug Colares, Fê Maidel, Gabriel Hammer, Lui Laira, Marum Reis, Mel Yuri e Nick Nishi. Né? Ilustrações de Fê Maidel, projeto gráfico Gabriel Augusto e Lígia Souto, diagramação Gabriel Augusto, revisão e edição Eduarda Leixo Monteiro e Lígia Souto, e produção editorial Lígia Souto. O caderno foi editado pela editora Efêmera e, como eu disse antes, ele está disponível em formato PDF. A gente vai deixar o link aí, já deve ter passado ou vai passar, para vocês que quiserem baixar o caderno para ler. Bastante interessante. E desculpa, Zé, destaque para as ilustrações maravilhosas da Fê Maidel. A Fê é uma das participantes, escreveu uma dramaturgia super importante e também é uma baita ilustradora. Bom, e aí eu quero aproveitar que a gente está falando desse tema tão importante, interessante, necessário, e eu queria dar como a dica do dia hoje esse livro, A Resistência dos Vagalumes. É uma antologia escrita por LGBTs, são também, ao exemplo do Caderno de Escrevivências, são diversos autores LGBTs que escrevem contos, pequenos textos, organizado por Cristina Judá e Alexandre Rabelo. Alexandre, um querido amigo, que é escritor também, a gente já falou aqui uma dica do livro dele. Então, se você gosta da temática, se você está curioso, quer conhecer mais, quer se informar mais sobre o assunto, esse livro é bastante interessante, porque a temática dos contos e dos textos são temáticas relacionadas com a vivência LGBT. Então, como eu sempre digo, fica esperto, porque piscou, tem dica. Você teria alguma dica bacana para dar para a gente aí, para o pessoal, sobre alguma coisa que você te chamou a atenção? Tenho uma dica sim. Vou até falar para a câmera para convidar vocês. O Sesc Consolação tá para estrear uma peça, é uma versão do Rei Lear, do Shakespeare. Algumas pessoas chamam de Rei Lear, que é uma versão só com drag queens, assim. E é uma galera que tá na cena há muito tempo, assim, a Maldita Hammer, a Delores, Mercedes Vulcão, a Alexa Twister. Então vai rolar uma dica, fiquem ligados aí, porque nos próximos dias tá para estrear a peça. Vai ter um dia dessa peça que eu vou fazer uma roda de conversa com elas depois, porque eu também já dirigi drag queens em cena, em 2019. Então eu acho muito interessante a proposta, porque é para mostrar que as drag queens podem estar em todos os lugares, inclusive fazendo teatro. São pessoas que já são do teatro, né? As performers por trás das drags são atrizes, atores já com experiência, então fica a dica aí. Bacana. Daniel, foi um prazer enorme conversar contigo. A gente teria espaço aí para muitas horas de papo. É pena que o tempo é curto. Mas muito obrigado pela gentileza de vir aqui conversar comigo, a generosidade, a disponibilidade. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado, eu que agradeço pela tua participação. Obrigadão. Obrigado. E essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma entrevista nova, uma personalidade nova. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. Quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir, comentar e vir com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente!